Tele Brasil Notícias. Olá, está começando a sua edição semanal do Jornal Tele Brasil Notícias através da TV Clique Brasil. E nesta edição estaremos falando sobre as operadoras de plano de saúde que já podem, inclusive, manifestar o interesse em trocar suas dívidas por atendimento no SUS. Também estaremos abordando a questão de mudanças climáticas e a saúde da população, porque acabam afetando. Falaremos também sobre o Festival Pernambuco Meu País, lá na cidade de Buíque, e muito mais outras informações aqui no Jornal Tele Brasil Notícias, através da TV Clique Brasil. Então, vamos a esta edição. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos a edição do Jornal Tele Brasil Notícias falando dos planos de saúde. Inclusive, a partir agora de agosto, as operadoras do plano de saúde já podem, inclusive, manifestar o interesse em trocar suas dívidas por atendimentos no SUS, que é o Sistema Único de Saúde. A medida, inclusive, faz parte do programa do governo federal Agora Tem Especialistas, que está buscando, com isso, ampliar o atendimento e reduzir também o tempo de espera na atenção especializada. Vamos acompanhar. Por lei, quem tem plano de saúde e é atendido no SUS, a operadora deve ressarcir os custos ao Fundo Nacional de Saúde. Agora a expectativa é que 750 milhões de reais dessas dívidas sejam convertidas em consultas, exames e cirurgias na rede pública. Uma possibilidade que pode melhorar o tratamento de Victor Manuel, que descobriu ter esclerose múltipla em novembro do ano passado. Foi uma espécie de susto, porque é estranho você dormir certo num dia e acordar com metade do corpo não funcionando, né? Então, no outro dia eu só acordei e não sabia o que tinha acontecido. E aí a gente teve essa correria de ter que ir atrás, de procurar ajuda, né? E seria realmente uma coisa muito cara, né? Mas a gente conseguiu entrar pelo base, a gente conseguiu entrar pelo SUS. O tratamento dele não pode ter uma demora muito longa, né? Ele precisa fazer um acompanhamento, ele tem que fazer exames a cada pelo menos 3 meses para estar vendo como que está a evolução. A partir de setembro, os pacientes do SUS já poderão ser atendidos também pelos planos de saúde credenciados. As prioridades serão para áreas de maior necessidade, como oncologia, cardiologia, ortopedia, ginecologia, otorrino e oftalmologia. O caminho do paciente do SUS é o mesmo, só que agora vai andar mais rápido. Você vai ser chamado pela Secretaria Municipal de Saúde ou pela Secretaria Estadual. Vamos agora então falar de saúde e um estudo realizado com camundongos que mostrou que aquela molécula produzida no cérebro pode ser capaz de reverter os comprometimentos das habilidades mentais. Uma boa notícia para o tratamento, inclusive, de doenças que estão ligadas ou relacionadas ao envelhecimento, uma questão de demência e Alzheimer. Vamos acompanhar. Evina, uma molécula produzida por células do sistema nervoso central, pode ser aliada para reverter quadros de perda de cognição causados por demência ou pelo envelhecimento. A descoberta foi feita numa pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro em parceria com a Universidade de São Paulo. Nos testes laboratoriais, essa proteína foi responsável por fortalecer as sinapses, que são as conexões entre os neurônios. O que basicamente a gente observa é que um animal idoso, assim como um animal modelo experimental para a doença de Alzheimer, são animais que apresentam déficits cognitivos, déficits de memória, o que é esperado. O que acontece quando a gente aumenta os níveis de evina nesses animais? Esses animais, eles recuperam a capacidade de reconhecer objetos, eles desenvolvem a memória, aprendizado. A pesquisa traz uma abordagem inovadora com a molécula evina e a célula que a recebe, o astrócito. Os estudos mostram que os níveis de evina no cérebro tendem a cair nos pacientes diagnosticados com Alzheimer, mas a superprodução de evina também beneficia indivíduos saudáveis. É que essa molécula ela teria um efeito duplo.
de beneficiar tanto o estado patológico, né, do envelhecimento, que a gente chama, quanto também o envelhecimento normal, aquele que não tem alterações patológicas, mas tem um decaimento cognitivo que é normal, que vai acontecer com todos nós. Existe um longo caminho até que uma molécula como a Evina possa se tornar um fármaco, um remédio acessível nas farmácias. Por enquanto, os testes são realizados em animais. Os pesquisadores têm ainda um desafio de descobrir uma forma de ultrapassar a barreira hematoencefálica que protege o cérebro. A Organização Mundial da Saúde colocou a demência como prioridade na Agenda Global de Saúde Pública para fomentar parcerias, políticas internacionais e abordagens alinhadas com os direitos humanos. Além da idade avançada, a demência tem relação com outros fatores de risco, como hipertensão, diabetes, fumo, consumo de bebidas alcoólicas, sedentarismo, isolamento social e depressão. A cada ano, surgem 10 milhões de novos casos de demência. Em 2021, 60% dos pacientes viviam em países de média e baixa renda. A maior parte dos nossos medicamentos, dos nossos insumos, a maior parte não é produzida no Brasil. Então, criar estratégias de autonomia, que a gente chama biotecnológica, é absolutamente essencial para o desenvolvimento de uma nação. Vamos agora então falar das crises climáticas, porque a Organização Mundial da Saúde está sugerindo aos governos que a crise climática seja incluída, inclusive, nos programas públicos, que trata das doenças de saúde das pessoas, porque acabam afetando. Vamos observar. O medo constante de sofrer um desastre ambiental tem gerado uma nova modalidade de ansiedade. Apesar de não ser considerada uma doença, a ecoansiedade pode causar sintomas como taquicardia, dor de cabeça e cegueira momentânea. E afeta principalmente quem já sofreu emergências ambientais ou está mais em contato com questões ecológicas. A ansiedade ela é sempre o estado emocional que qualquer um de nós vamos viver e que sempre é benéfico para que a gente possa se preparar para se defender de qualquer medo. A partir do momento que essa ansiedade ela vira uma questão crônica, algo que exerce um medo, né, sobreposto sobre todas as atividades do seu dia a dia, ela deixa de ser benéfica. Uma das consequências da crise no clima é tornar chuvas e secas, por exemplo, mais agressivas, frequentes e prolongadas. E quando os fenômenos climáticos estão descontrolados, aumentam situações de risco, como deslizamento de terras, inundações, incêndios e perda de colheitas. Situações que podem levar comunidades inteiras à falta de alimentos, pobreza e à exclusão social. A gente viu no Rio Grande do Sul o que aconteceu, pessoas perdendo a vida, perdendo suas casas, a creche é um posto de saúde, é a escola que vai precisar ser reformada, estamos tendo que investir recursos pesados do orçamento para ter aquilo que tínhamos no passado, quer dizer, não existiu nenhum avanço social, é apenas a recomposição daquilo que o clima extremo tirou de nós, tirou do país. Segundo a Organização Mundial da Saúde, entre 2030 e 2050, a crise climática será responsável por aproximadamente 250 mil mortes adicionais por ano por desnutrição, malária, diarreia e estresse térmico. E de acordo com a Organização Internacional para Migrações, mais de 700 mil brasileiros já precisaram se deslocar em 2022, principalmente devido a enchentes. Para além de ações globais urgentes para a proteção do meio ambiente, a Organização Mundial da Saúde vem pedindo aos governos que integrem as questões climáticas em programas de saúde mental. E uma das orientações para quem sofre com a ecoansiedade é cuidar dos pensamentos. A gente começa a trabalhar muito essa qualidade de pensamentos, né? Porque às vezes a gente fala, nossa, a gente é o que pensa. Não, a gente é o que escolhe pensar. Né? Então, é muito voltado nessa consciência do que ela está trazendo para o dia a dia. Nós precisamos pressionar os governantes, a gente precisa trocar os governantes se for o caso. Ter as ações corretas agora, fazer com que as ações saiam do papel e se tornem realidade, talvez seja a melhor maneira da gente combater a ansiedade climática, porque ações concretas, elas também nos dão a esperança de que algo está sendo feito, a esperança de que as coisas vão melhorar e talvez esse seja o melhor remédio para a ansiedade climática. E vamos agora aos nossos apoiadores e já estaremos de volta.
O melhor da informação. Da notícia. Está aqui. Vamos agora então falar de educação, porque o Brasil tem quase 1 milhão de crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos fora das escolas. Os dados foram, inclusive, coletados na pesquisa nacional por amostra de domicílio contínua de 2024. E uma iniciativa da Unicef Brasil está buscando ativar escolas que têm ajudado estados e municípios na identificação desses jovens e crianças e fazendo com que voltem às salas de aulas. A ferramenta ajudou quase a zerar o índice de evasão escolar em um município de Águas Lindas de Goiás. Vamos observar nesta reportagem. Há 2 meses, os irmãos foram morar com o avô José em Águas Lindas, Goiás. Nesse afastamento dos pais, a frequência à escola ficou prejudicada e alguns deixaram de estudar. É difícil, mas a gente pede força a Deus e vai levando porque a situação não é boa. 3 está matriculado, falta 2, mas eu estou com a guia para matricular amanhã ou segunda. Com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2024, 993 mil meninas e meninos estão fora das salas de aula brasileiras. Mas a pesquisa mostra uma melhora nos últimos anos. Em 2016, quase 4 milhões não frequentavam a escola. Hoje o problema ainda atinge principalmente pretos, pardos e indígenas. 67% estão nesses perfis. Só no grupo de 15 a 17 anos, 440 mil deveriam finalizar a educação básica, mas não estão onde deveriam estar. Para enfrentar essa realidade, a estratégia Busca Ativa Escolar ajuda estados e municípios a identificar quem está fora da escola e por quê. Entre 2017 e 2025, mais de 300 mil crianças e adolescentes voltaram a estudar com a ajuda da iniciativa do Unicef e da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. A investida já está presente em cerca de 2 mil municípios de 21 estados. O primeiro propósito do Busca Ativa é esse esforço conjunto, uma ação, portanto, intersetorial entre essas 3 áreas da saúde, assistência social e educação, para tentar, cada uma, dando sua colaboração no sentido de mapear, identificar alguma criança ou adolescente em idade escolar obrigatória que esteja fora da escola. Os netos de seu José vão voltar à escola no início do 2º semestre letivo. O avô comemora. Eu acho que quando crescer, acho que cada um vai pegar a sua atividade, eles estudando, eles vão se dar de bem. Os irmãos que retornarão à escola são parte do trabalho do pedagogo Francisco de Assis, que praticamente zerou o índice de evasão no município. Se o aluno está presente, ele aprende mais. Se ele está ausente, ele cria rupturas. E essas rupturas que são criadas nesse aluno vai provocar o fracasso. Vai ser a criança marginalizada no futuro. Então o nosso trabalho ele é voltado para o combate à prevenção da evasão. Muito bem, vamos falar então de saúde. Câncer de pele é entre os brasileiros que estão acostumados com muito sol e pouco filtro solar. Mesmo assim, 90 milhões de pessoas, o que corresponde a 54% dos brasileiros com 16 anos ou mais, nunca passaram por uma consulta com dermatologista. Vamos observar. A pele é o maior órgão do corpo, mas ainda negligenciado na atenção à saúde. Uma pesquisa do Instituto Datafolha, junto à Sociedade Brasileira de Dermatologia, mostrou que mais da metade dos entrevistados nunca passaram por uma consulta com médico especialista. Mesmo em uma capital como Rio de Janeiro, é difícil achar quem visita regularmente o dermatologista. Quando foi a última vez que você foi ao dermatologista? E tem muito tempo, deve ter uns 2, 3 anos. Muito tempo. É questão mesmo de tempo de trabalho. A última vez que eu fui ao dermatologista tem 1 ano.
A pesquisa realizada em todas as regiões do país apontou que entre as pessoas negras entrevistadas, 58% nunca foram ao dermatologista. Entre as brancas, 42% nunca se consultaram. E as mulheres brasileiras procuram mais os médicos especialistas na saúde da pele, do cabelo, das mucosas e das unhas do que os homens. Mulheres com ensino superior e que vivem nas capitais são as que mais têm acesso aos cuidados com a pele. Os que menos vão ao dermatologista são homens com baixa escolaridade e que não têm plano de saúde. A pele ela pode ser, às vezes, a grande chave para outras doenças. Por exemplo, recentemente eu tive uma paciente que estava com uma mancha no pescoço e na axila, que a gente chama de acantose, e era um indício de diabetes. 41% dos entrevistados notaram surgimento de sinais na pele, no cabelo ou nas unhas nos últimos 12 meses. Diversas doenças de pele graves podem ser evitadas com prevenção e curadas com diagnóstico precoce. O Instituto Nacional de Câncer projeta o surgimento de 704 mil novos casos de câncer até o fim deste ano. O tipo que mais atinge os brasileiros é o câncer de pele não melanoma, com 1 em cada 3 casos. Primeira coisa é evitar grande exposição ao sol. Proteção contra o sol, que não é só o uso de filtro, né? Usar boné, chapéu, se possível ficar na sombra, evitar aquele sol de 10 às 2. A gente é que tem que ter esse hábito também. O primeiro cuidado é a gente se olhar. Isso é importante. E vamos agora aos nossos apoiadores e já estaremos de volta. O melhor da informação. Da notícia. Está aqui. Muito bem, estamos de volta agora falando de pessoas desaparecidas aqui no Brasil, porque no ano passado mais de 60 mil pessoas desapareceram no Brasil. Justamente buscando entender as causas e como se dão esses desaparecimentos, o governo federal e a Universidade de Brasília criaram um observatório, justamente com a ideia de apoiar também as políticas públicas voltadas para esta questão aqui no Brasil. Vamos observar. Há mais de 20 anos, Marielle e a família convivem com a dor do desaparecimento da prima Ranara, que à época tinha 11 anos. A última informação foi que ela saiu da casa da mãe, passou numa vendinha de um senhor, onde vendia balinha, essas coisas, ela comprou e disse que ia seguir para a parada, mas na época também não tinha câmeras, né, de segurança perto, ninguém sabe nem se ela chegou aí numa parada de ônibus, se ela chegou realmente a pegar o ônibus, dali sumiu. E as perguntas que ficam traduzem o sentimento de muitos que conhecem alguém desaparecido. Tá viva, tá morta? Será que sofreu alguma violência? Será que ela quis sumir? É uma coisa que a gente nunca vai ter certeza, né? E fica aquele vazio, porque a morte a gente sabe, né? Morreu, acabou, a gente sofre aquele luto, né? A saudade, mas e o desaparecimento? No Brasil, mais de 66 mil pessoas desapareceram só em 2024. São 211 boletins de ocorrência por dia no Brasil. É um número muito significativo e com uma enorme subnotificação, porque a gente sabe que existem grupos, por exemplo, aqueles que se sentem ameaçados pelo poder público, por pessoas da segurança pública, ou indígenas que estão no interior, ou mesmo agricultores, pessoas do campo que não abrem um boletim de ocorrência. Buscando aprofundar a análise destes dados, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e a Universidade de Brasília lançaram um observatório para investigar as causas, dinâmicas e contextos dos desaparecimentos no país. A ideia é justamente poder olhar para esses grupos, né, entender qual é a forma como esse desaparecimento tem se dado com relação a esses grupos, para que a gente possa pensar como agir, como intervir, para prevenir, né, que esses desaparecimentos ocorram. Importante destacar que o desaparecimento ele não é crime no Brasil hoje, então a gente tem alguma dificuldade com relação às ferramentas de investigação. No Brasil, para começar, não é enfrentado de forma diretamente o desaparecimento, não é destaque na política pública. E por isso também há um desconhecimento tanto da sociedade civil quanto do poder público do que realmente é o desaparecimento. E para quem conhece um desaparecido, o importante é não deixar o tempo correr. Não esperar 24 horas
para registrar uma ocorrência de desaparecido, principalmente se a gente está falando de crianças e adolescentes ou pessoas, né, idosas que já têm um quadro de adoecimento mental também, que precisam de um amparo, justamente para garantir a eficácia aí da busca e da investigação. Na dúvida, se é um desaparecimento, se não é, faça o registro. Vamos agora falar então de mudanças climáticas que acabam afetando a saúde das pessoas. Como a gente acaba percebendo, uma série de doenças são potencializadas pelo aumento da temperatura. E na contagem regressiva para a Conferência do Clima, o governo e os organismos internacionais discutem como reduzir os efeitos, em especial para a população mais vulnerável. Vamos observar. Aumento de hospitalizações por doenças respiratórias, piora na qualidade do ar, doenças que surgem em meio às enchentes, milhares de vidas perdidas em todo o planeta pelas ondas de calor e a chegada repentina de vetores que transmitem doenças em lugares onde eles não eram comuns. São apenas alguns exemplos dos impactos do clima na nossa saúde. A gente viveu em 2015 uma das principais epidemias de dengue na cidade de São Paulo. Foram 20 anos apenas para, um lado, o mosquito se adaptar, porque ele é antropofílico, se adapta muito fortemente aos hábitos humanos, mas para aumentar o aumento médio da temperatura noturna na cidade de São Paulo, que faz hoje que a dengue seja uma realidade na nossa cidade de São Paulo. E o estado de São Paulo, nesse ano, foi responsável por mais de 70% dos casos de dengue em todo o país, mais de 80% dos óbitos. Unir os países na busca por soluções que impactam na vida de todos. Essa é a proposta do encontro em Brasília. A partir de experiências de outros países, a ideia é unir soluções que farão parte do plano de ação em saúde que será apresentado em Belém durante a COP30. Vamos também agora falar dos interesses no Brasil com a questão do tarifaço, a questão de terras raras. E o Brasil tem a segunda maior reserva confirmada do mundo, atrás da China. E o mapeamento de novas reservas, inclusive, pode colocar nosso território no topo deste ranking. Vamos observar. Os elementos químicos encontrados nas chamadas terras raras são matérias-primas essenciais para a produção de inúmeras tecnologias modernas. O Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras do planeta, atrás apenas da China, mas só 1% dos depósitos é explorado. O grande desafio para a exploração nacional das terras raras está no alto custo da tecnologia para fazer a separação dos outros minerais. Inclusive, o termo terras raras se refere mais à dificuldade para extrair os elementos do que à raridade deles na natureza. Quando a gente fala terras raras, é porque a gente está falando de uma mistura de 17 elementos químicos que existem na natureza e que eles ocorrem juntos e que eles são quimicamente muito parecidos. Nosso primeiro desafio, então, somos capazes de retirar esse concentrado de terras raras misturadas da Terra por um custo baixo. No Brasil, as terras raras estão espalhadas por todo o território, desde Pitinga, no Amazonas, a Poços de Caldas e Araxá, em Minas Gerais. No Nordeste, a Bacia do Parnaíba, entre Piauí e Ceará, é um dos últimos pontos em que o Serviço Geológico do Brasil identificou a ocorrência de terras raras. Além do continente, o material também pode estar presente nas áreas marinhas. A gente pode ter terras raras no mar, tanto em toda a margem continental do Brasil, nessa grande área que o Brasil tem, nós podemos ter terras raras. O que se precisa é fazer pesquisa para identificar onde é que estão esses tipos de depósitos. Entre os elementos das terras raras está o neodímio, essencial para a fabricação dos superímãs, usados em motores de carros elétricos, drones e aeronaves. 7 institutos de pesquisa investigaram as várias etapas da cadeia produtiva do ímã e uma fábrica laboratório em Minas Gerais deve começar a produzir os ímãs. Eu imagino que em 2026 a gente comece a fabricar ímãs, mas numa escala laboratorial, né? O plano lá é fazer 10 toneladas por ano. O Serviço Geológico não tem dúvida que em curto espaço de tempo nós seremos o primeiro país do mundo em termos de reservas,
Porém, a gente precisa investir também na cadeia, que é o desenvolvimento de tecnologias para a gente agregar valor, ou seja, produzir imãs, produzir celulares, computadores, carros elétricos, tudo que possa ser utilizado com esses bens minerais. E vamos aos nossos apoiadores e já estaremos de volta. O melhor da informação. Da notícia. Está aqui. Muito bem, estamos de volta. Agora vamos falar de uma coisa que antigamente se chamava manicômio, que é onde acontece choques elétricos, medicação forçada, violência física e psicológica. Esses foram algumas das situações registradas em manicômios judiciários do país pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, vamos confirmar. Estão em um relatório lançado pelo CFP, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça. Os manicômios judiciários são locais para onde são enviadas pessoas com transtornos mentais ou deficiência psicossocial que estão em conflito com a lei. Mais de 2.000 pessoas nessas condições foram identificadas durante a elaboração do documento. A reportagem completa você vê no site agenciabrasil.ebc.com.br. Vamos agora então falar da inteligência artificial sendo utilizada no avanço da saúde. Pesquisadores então da Universidade do Vale do São Francisco estão usando ela para estimular o avanço das doenças. E essa ideia, inclusive, foi desenvolvida no interior de Pernambuco e já acaba atendendo pesquisadores de diversas áreas da saúde. A reportagem é da TV Caatinga. Vamos observar. Com inteligência artificial, a plataforma Carcarac SAR identifica de forma rápida moléculas que interagem com o corpo e auxilia no desenvolvimento de novos medicamentos. A tecnologia pode ser utilizada de forma simples por pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento. Ele nos permite criar modelos que nós chamamos modelos QSAR, que ajudam na predição da atividade biológica de compostos e também identificar características de substâncias dentro dessa questão de projeto de novos fármacos. Tudo começou com uma pesquisa realizada na Univasf em 2023, que analisou moléculas com potencial contra o melanoma, um tipo agressivo de câncer de pele. Hoje, esse trabalho deu origem à plataforma gratuita, criada por estudantes e professores dos cursos de farmácia e engenharia da computação da universidade. Disponibilizar para que pesquisadores que não tenham conhecimento em programação repliquem essas mesmas técnicas de forma intuitiva, ampliando o poder de generalização dessas ferramentas. O sistema passou por várias etapas, como levantamento de requisitos, criação da interface, implementação dos algoritmos e validação com base em estudos científicos. Nós conseguimos realizar isso e com as nossas habilidades mesmo, então a gente não precisa buscar por fora, entendeu? Aqui mesmo na nossa região a gente consegue desenvolver coisas bem inspiradoras e que ajudam as pesquisas e os profissionais envolvidos. A ferramenta pode ser acessada pelo site carcaracsar.com.br. Para usar, basta ter conexão à internet, fazer um cadastro gratuito e informar alguns dados pessoais básicos. O objetivo é ajudar laboratórios no Brasil e no exterior a avançar na busca por novos tratamentos. Muito bem, vamos agora também abordar a questão de saúde, mas da novidade que vai ser produzida aqui no Brasil, as canetas para o emagrecimento, que custam no mercado R$ 2.200 e vai custar, assim que for disponível aqui no Brasil, R$ 307. Vamos observar mais detalhes nesta matéria. Para garantir um futuro saudável, este pai procurou ajuda profissional para controlar o peso de sua filha. Quanto mais cedo você inicia o combate a qualquer problema de saúde, maior é a chance de você ser bem-sucedido naquilo. Quanto mais a gente puder inserir alimentos saudáveis, conscientização para as crianças, educação principalmente,
para que ela possa ter a consciência de que o que ela bota dentro do corpo dela é o que ela vai poder progredir, eu acho que é válido. O Atlas da Federação Mundial de Obesidade projeta para 2035 que quase 40% das crianças e adolescentes com idades entre 5 e 19 anos tenham sobrepeso e obesidade no mundo. No Brasil, metade desta população de jovens estará acima do peso considerado saudável. Hoje, 3 entre cada 10 crianças e adolescentes no mundo estão com excesso de peso. Isso muda um pouco de acordo com a faixa etária, mas de qualquer forma é assustador, porque uma criança que permanece com excesso de peso na infância tem muito mais chance de se tornar um adulto com obesidade. Então os números não são nada animadores, esse é o momento assim, mais importante para a intervenção. E para o tratamento da obesidade grave, especialistas debateram no Congresso de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro a utilização de medicamentos anti-obesidade, as conhecidas canetas emagrecedoras. Os primeiros resultados do tratamento em adolescentes com mais de 12 anos, comandado por esta médica no Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia do Rio de Janeiro, têm sido promissores. Eles trazem essa expectativa de uma perda de peso importante. Foram feitos estudos comprovando eficácia, segurança, são medicamentos seguros para serem usados nessa faixa etária. Antes exclusivamente importadas, esta semana começa a ser vendida no país uma medicação contra a diabetes e a obesidade desenvolvida por uma farmacêutica brasileira, o que pode ajudar a reduzir o alto custo do tratamento. Esse tipo de medicamento ainda não está disponível no Sistema Único de Saúde. Para que o remédio tenha efeitos positivos, é fundamental o acompanhamento médico. Ele é autorizado a partir de 12 anos, isso dentro de um plano terapêutico com plano alimentar, com atividade física, muitas vezes com suporte psicológico. Muito bem, vamos falar agora de saúde e justamente de uma informação importante de um serviço. É a questão da pessoa com a perca de audição. Se você tem alguém que você desconfia que está acontecendo essa perda de audição, ou mesmo você, olha que tem uma novidade. Agora qualquer pessoa pode avaliar se está tendo perdas auditivas em casa e pelo celular. A Organização Mundial da Saúde, inclusive, disponibilizou, em parceria com instituições de ensino superior brasileiras, um aplicativo que é gratuito e também em português. Vamos conhecer. 1 em cada 4 pessoas podem ter algum grau de perda auditiva até 2050. A projeção é da OMS e representa quase 2,5 bilhões de pessoas em todo o mundo. Buscando ajudar no diagnóstico, a organização disponibilizou o aplicativo Hear Who, que significa quem escuta em inglês. E agora chegou a nossa vez. Pesquisadores brasileiros traduziram e validaram a eficiência da ferramenta. Você vai ouvir números e você vai digitar o número correspondente no teclado do telefone. Então, por exemplo, você vai ouvir 395. Aí você digita 395 na ordem que você ouviu. Ele vai poder dizer ao final do teste se você tem probabilidade ou não de deficiência auditiva. Se você tiver probabilidade de ter deficiência auditiva, você vai precisar procurar uma unidade básica de saúde no Brasil. A Sandra fez o autoteste após alerta do marido. Por conta de eu, às vezes, pôr a televisão muito alta, falar alto, aí ele que ficou falando para mim, acho que é bom você fazer um exame, porque eu tô achando que você está perdendo a audição. Aí quando veio esse aplicativo, eu achei ótimo. Evita da gente ter que marcar uma consulta para depois fazer o exame, né? Pelo menos você já tem mais ou menos um parâmetro para poder, na sua consulta, levar para o médico. Um ovo com fone de ouvido pode parecer uma relação sem sentido, mas é exatamente essa imagem que ilustra o aplicativo disponível para Android e iOS. O ovo faz uma analogia à audição. Quando se quebra, não tem conserto, assim como as células que possibilitam ouvir. Quando se perdem, não tem recuperação. Por isso, o aplicativo Hear Who pode ajudar também a monitorar a saúde auditiva ao longo do tempo. O que nos basta fazer é cuidar dela com bastante atenção, né, e evitar estar se expondo a esses riscos e que realmente
atualmente o risco mais importante, de fato, é o da música ou de outras informações, intensidade elevada, até ambientes que muitas vezes a gente vai, né, num culto religioso, às vezes tem uma intensidade muito forte, evite ficar perto da caixa de som, né, num show musical, evite, fique num lugar mais confortável. Vamos agora aos nossos apoiadores e já estaremos de volta. O melhor da informação, da notícia, está aqui. Estamos de volta agora falando um pouquinho daquelas doenças dadas como desaparecidas no Brasil, que estão voltando a preocupar. É o caso do sarampo. Interessante que perdemos em 2023 o certificado de área livre da doença. E as vacinas acabam estando disponíveis no SUS. É o que mostra a reportagem da TV Unicamp. Você lembra de todas as vacinas que tomou quando era criança? Certamente não. Mas, sem dúvida, seu corpo carrega a proteção delas até hoje. Isso é resultado de um calendário de vacinação que inclui 19 tipos de vacinas. Até os 10 anos, uma criança pode receber até 27 doses desses imunizantes, que atuam em conjunto para fortalecer o organismo contra várias doenças. E essa proteção tem que começar desde cedo. E a gente procura sempre manter em dia. Mas nem sempre é assim. Muitos pais acabam deixando para depois e esquecem. Bastante mães que eu conheço que às vezes falam assim, eu não vou dar esse mês, vou dar o próximo. Aí sempre acumula, né, as vacinas. Esse adiamento da vacinação enfraquece a proteção da população, permitindo que doenças que antes estavam controladas voltem a circular. O cenário da vacinação no Brasil passou por uma transformação importante desde a pandemia. Se antes a população buscava ativamente a imunização garantida pelo SUS, hoje enfrenta uma resistência organizada que se espalha pelas redes sociais. A gente viu no governo passado que eram coisas assim absurdas, né, que circulavam e que contaminaram a confiança da vacina contra a Covid, como de outras vacinas também. Outras doenças que estavam sob controle no Brasil voltaram a circular, causando mortes. É o caso da difteria, da meningite, da coqueluche, da febre amarela e também do tétano. E o mais curioso é que todas essas doenças têm vacinas, e vacinas eficazes, mas a baixa procura faz com que milhares de pessoas fiquem desprotegidas. Em 2024, 229 mil crianças brasileiras não receberam a primeira dose da vacina DTP1, que protege contra a difteria, o tétano e a coqueluche. Esse imunizante serviu como um indicador para mapear o número de bebês que não receberam nenhuma vacina, conhecidos também como crianças zero dose. A meningite já causou 168 mortes até abril deste ano. Outro exemplo é a febre amarela, transmitida por mosquitos como Aedes aegypti. Somente nos primeiros 5 meses desse ano, a doença causou 45 mortes. Além disso, tem também o tétano. Em 2024, foram registrados 219 casos e uma taxa de letalidade de quase 27%. Tem um programa do Ministério da Saúde de microplanejamento para ampliar essas coberturas, no sentido de cada região tem uma característica. Então, como planejar o aumento das coberturas naquela região específica? A gente ainda não conseguiu retomar a cobertura vacinal de várias vacinas. Muito bem, voltamos a falar do Brasil e aquela questão da fome. O Brasil voltou então a ser referência mundial quando o assunto é combate à insegurança alimentar, de acordo com a ONU. Mas uma das políticas públicas para se chegar a esse objetivo é garantir a produção de alimentos de pequenas propriedades que acabam abastecendo com isso escolas e creches. É o caso da horta comunitária Girassol, que iremos mostrar lá no Distrito Federal. Vamos observar. Quem vê essa horta não imagina que 20 anos atrás esse local era um lixão. Agora, daqui saem todos os meses 100 cestas com alimentos agroecológicos para a comunidade de São Sebastião, a 20 quilômetros de Brasília.
A gente tem um projeto de quintal produtivo que a gente vai na casa da pessoa e ensina ela a plantar em pequenos espaços. A gente também tem um projeto de horta nas escolas também, que a gente vai lá e ensina, né, o pessoal a fazer canteiro, a plantar. Nesta horta são produzidas beterrabas, cenouras, bananas, limão e outros alimentos que são fornecidos para creches da região por meio do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal. Tudo de forma orgânica e sustentável. A gente tem o aproveitamento integral dos alimentos, tem muitas coisas que dá para a pessoa, aquilo que ela não precisa comprar, eu digo que o dinheiro continua no bolso para outras coisas. Programas como o PAA e o Programa Nacional de Alimentação Escolar ajudaram o Brasil a sair do mapa da fome. Agora, menos de 2,5% da população está desnutrida de forma grave. Em 2022, 5,7% da população brasileira estava nessa situação. O Programa Nacional de Alimentação Escolar foi reajustado os valores. As crianças atende quase 40 milhões de crianças com refeições todos os dias. Esse é um fator que ajuda o Brasil a sair do mapa da fome. A pobreza extrema também caiu no país no período de 9% em 2021 para 4,4% em 2023. São 10 milhões de brasileiros fora dessa situação. Mas ainda há muito a ser feito. Apesar de ser um dos grandes produtores mundiais de alimentos, a falta de recursos impede que todos tenham acesso à comida. Através da questão da tributação dos mais ricos, a questão de você aumentar salário mínimo. Essas pessoas que ainda estão numa situação de insegurança alimentar e nutricional, elas só vão conseguir resolver esse problema quando elas tiverem uma renda suficiente para poderem adquirir os alimentos saudáveis, que são mais caros do que os alimentos ultraprocessados. Vamos abordar agora o Disque Denúncia, pioneiros no Brasil. O Disque Denúncia do Rio de Janeiro completou nada menos que 30 anos. O serviço já ajudou a polícia a deter mais de 21 mil criminosos. Vamos observar nesta reportagem. Criado pelo engenheiro civil Zeca Borges para enfrentar a onda de sequestros que assustava o Rio de Janeiro em 1995, o Disque Denúncia se consolidou como ferramenta fundamental para o combate ao crime no Estado. O Disque Denúncia não é um serviço governamental, é mantido por uma entidade privada e sem fins lucrativos, mas opera em parceria com as polícias militar e civil. Ao longo de 3 décadas, recebeu mais de 3 milhões de denúncias anônimas, o que auxiliou a polícia na prisão de 21 mil criminosos, na apreensão de mais de 40 mil armas e carregadores, além de quase 100 mil munições recolhidas. Também foi com a ajuda do serviço que 752 pessoas desaparecidas foram encontradas e que 6.200 veículos, entre motocicletas, carros e caminhões, foram recuperados. O trabalho do Disque Denúncia inspirou diferentes cidades e se tornou um modelo para quase todos os estados brasileiros e para 2 cidades da América do Sul, Santiago, no Chile, e Córdoba, na Argentina. Vamos agora então falar do IA e as imagens que são criadas, né? Então essas imagens que são criadas por inteligência artificial, que vieram de uma forma de expressão e diversão, aparentemente que são inofensivas, só que a gente acaba vendo que elas acabam sendo utilizadas também para golpes. É como toda a tecnologia, elas podem ser usadas para se cometer crimes. Vamos observar. Em rede social, quem tem fotos curtidas e virais é rei. A inteligência artificial é uma ferramenta nessa corrida por likes. Por meio dela, é possível ter a imagem em cenário onde nunca se esteve, estar na fotografia ao lado de famosos e até ter a forma física dos sonhos. Mesmo um programa de auditório já foi feito por IA. Sim, ele me traiu. Eu só queria que alguém me dissesse que é mentira. É mentira! É muito difícil diferenciar hoje em dia. Então, realmente, eu gasto um tempo olhando assim, mas talvez... Por exemplo, se for com uma pessoa pública, eu vou tentar pensar se aquela pessoa falaria determinada coisa. Tem alguns sinais que dá para entregar. Então, textura de pele, geralmente dou um zoom e eu consigo ter uma noção. Correntes com brincadeiras por IA fazem os usuários das redes terem as primeiras experiências com a tecnologia. Eu uso mais para brincar com os amigos. E às vezes também, quando estava na moda,
a moda do Estúdio Ghibli, né? Todo mundo tava fazendo, eu também fiz, só pra, sabe, só pra ver como é que ficava. Nem sempre o uso que se faz da tecnologia é lícito. Além do aspecto lúdico e recreativo, há quem use para enganar e cometer crimes. Em abril, uma lei tornou criminosa a violência psicológica praticada contra a mulher por meio de inteligência artificial. A medida foi uma alternativa para enfrentar as deepfakes, vídeos ou imagens ultra-realistas que simulam conteúdos pornográficos falsos, nudez e fazem de diversas mulheres vítimas de exposição e chantagem. A pena é de reclusão de 6 meses a 2 anos, com multa que pode ser aumentada até a metade. Ainda é um crime muito difícil de ser provado a autoria, né? Você precisa de uma perícia de computador, você precisa de um certo capital de investimento para produzir aquela prova, não é tão fácil fazer. Hoje é mais fácil de você fazer o crime do que propriamente de você ser responsabilizado por ele, mas o Congresso está correndo atrás. O ritmo acelerado de navegação nas redes, diante de uma infinidade de imagens, faz muitas inconsistências passarem despercebidas. Se você achar que aquela imagem está estranha, que tem um dedo a mais, um movimento de pescoço que não é muito realista, uma iluminação que parece diferente de onde estava, desconfie ainda mais, porque pode ser que aquilo tenha sido falsificado para aparecer ali. A última dica é, se parecer perfeito demais, também desconfie. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje aborda a questão dos planos que não têm de cobrir medicação à base de canabidiol para o uso tanto domiciliar como também aquelas que não estão listadas na ANS. Vamos observar. Plano de saúde não é obrigado a cobrir medicação à base de canabidiol destinada a uso domiciliar e não listada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. A decisão é da 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Uma operadora de plano de saúde negou o fornecimento de pasta de canabidiol prescrita para ser utilizada em casa por uma beneficiária com transtorno do espectro autista. Diante disso, a mãe da paciente ajuizou a ação, pedindo indenização por danos morais. Para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a empresa deveria arcar com a medicação, seguindo alguns requisitos previstos na Lei dos Planos de Saúde. A empresa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. A relatora do recurso especial, ministra Nancy Andrighi, pontuou que a Lei 9.656 de 98 estabelece que os medicamentos para tratamento domiciliar não integram o plano referência de assistência à saúde. Portanto, em regra, não são de cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde. Ainda segundo a ministra, o STJ tem julgado no sentido de impor às operadoras os gastos com o medicamento à base de canabidiol, mas de isentá-las quando o uso é domiciliar. E a cobertura só é obrigatória se a medicação for usada em internação domiciliar substitutiva da hospitalar, e mesmo que fora de unidade de saúde, se exigir intervenção de profissional de saúde. Nesse julgado, a 3ª turma entendeu que a operadora pode se negar a custear o medicamento por não estar listado no rol da ANS. E vamos aos nossos apoiadores e já estaremos de volta. O melhor da informação, da notícia, está aqui. Muito bem, estamos de volta falando ainda de justiça e da questão do Corcovado no Rio de Janeiro. A justiça então decidiu que a área do Alto Corcovado pertence à União. Essa área de preservação ambiental, que é inclusive o cartão postal mais conhecido do Brasil, está há anos no meio dessa disputa judicial. Vamos conhecer mais detalhes. A decisão da Justiça manteve a reintegração de posse das lojas comerciais e do terreno, onde se localiza a Estátua do Cristo, em favor do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, que já administra a Floresta Nacional da Tijuca, onde está o Corcovado. A questão jurídica sobre a posse se arrasta desde 2020, quando a Mitra,
Arquiepiscopal do Rio entrou com uma ação alegando ser detentora do terreno. A instituição religiosa argumentou deter o aforamento emitido pela União desde 1934 e uma cessão gratuita que lhe teria transferido a posse do local em 1981. Segundo a Advocacia Geral da União, que defendeu o Instituto Chico Mendes, o documento de 1934 abrange apenas 477 metros quadrados em uma área adjacente aos trilhos da antiga estrada de ferro, distante do pedestal do Cristo e das lojas comerciais. A AGU disse também que o termo de cessão gratuita foi revogado em 1991. Segundo o ICMBio, a liberação do espaço é considerada estratégica para o plano de revitalização do Corcovado, que prevê melhorias de segurança, acessibilidade e conforto aos visitantes. A decisão cabe recurso e os ocupantes das lojas no Corcovado já apresentaram embargos de declaração à Justiça, que ainda não foram julgados. Vamos agora falar então de fenômenos impressionantes. A Amazônia tem vivido este fenômeno que chama atenção e não é raro, e nem chega a ser um problema, que tem a ver com a poeira que sai do norte da África e chega a Manaus com a força, inclusive, das correntes de vento. Ela acaba vindo, essa poeirada, toda lá do Saara, lá daquele deserto. Pesquisadores acompanham a trajetória e a TV Encontro das Águas nos traz mais informação sobre este fenômeno impressionante. Pode parecer improvável, mas partículas de poeira levantadas por tempestades no deserto do Saara cruzam o Oceano Atlântico e alcançam a Amazônia depois de uma jornada de mais de 5.000 quilômetros. O evento anual ocorre por conta da posição da zona de convergência intertropical no Oceano Atlântico. Então, no nosso verão aqui do hemisfério sul, essa zona de convergência ela se localiza mais ao sul. Então, forma esse corredor aí de ventos trazendo material lá da África até a região amazônica. Entre janeiro e março deste ano, a Torre Ato, com 325 metros de altura, no interior do Amazonas, registrou 3 episódios da poeira do Saara. Sensores identificaram concentrações de material particulado fino que chegaram a 20 microgramas por metro cúbico, 5 vezes acima da média para a estação chuvosa. Esse é um evento que ocorre em episódios, né? Então, por conta da quantidade de chuva, de umidade que tem na atmosfera ao longo dessa época do ano, né, principalmente na Amazônia e na região do oceano, então essas partículas elas não estão sempre chegando porque muitas vezes elas são removidas pela chuva. Mas ao contrário do que se imagina, essa poeira não é uma ameaça. Pelo contrário, ela funciona como um fertilizante natural, trazendo nutrientes escassos no solo da floresta amazônica. Traz fósforo, potássio, minerais comuns na poeira do Saara, que são minerais raros no solo da Amazônia. Então, esse é um evento que pode promover a fertilização do solo e auxiliar nesse aspecto biológico também da floresta. O Projeto Ato, uma parceria entre Brasil, Alemanha e o governo do Amazonas, ajuda a entender como a atmosfera interage com a floresta. Um esforço científico que mostra como um fenômeno distante pode fazer toda a diferença no coração da Amazônia. O Torre Ato é um projeto muito grande, né? Com monitoramento de diversas composição atmosférica de gases, partículas, de meteorologia, e por aí vai. Então esse é a nossa principal estação de medida desse tipo de coisa no país e é fundamental para a gente ter dados e realizar ciência na floresta. Vamos falar agora também de desfiles e de uma coisa bastante interessante. Uma iniciativa tem levado às passarelas modelos com deficiência. Vamos conhecer o Fashion Inclusivo, que celebra 15 anos com justamente o lema "Preconceito está fora de moda". Vamos observar. Nos desfiles da Fashion Inclusivo não há espaço para insegurança. Os modelos com deficiência aprendem técnicas com profissionais da área. E é com muito carisma e estilo que eles conquistam o mercado da moda desde 2010.
Eu ainda estava em sala de aula, né? E começou timidamente com 20 crianças, sendo um deles meu aluno, que era autista severo. Eu queria mostrar para a sociedade que a gente podia fechar um ano letivo de uma forma diferenciada. Por que não no mundo da moda? Se eles são consumidores, mostrar uma roupa bonita, um acessório bonito, um calçado bonito, que os pais compravam para eles. Qualquer pessoa com deficiência pode participar, desde que frequente os ensaios e tire boas notas na escola. Atualmente, a associação conta com mais de 70 modelos cadastrados. Qualquer pessoa que entra no mundo da moda, ela tem que acreditar primeiramente em si que é possível sim estar fashion, independente da deficiência ou não que tenha. Para mim, Marinette, hoje a moda, ela é o ápice da minha felicidade. A Gabriela é veterana entre as modelos. Ela tem má formação cerebral e dificuldade na fala. Hoje tem 29 anos e está no projeto desde os 13. Antes ela só falava que ela era estudante. Agora ela chega e fala, sou estudante, sou modelo e sou atriz, porque ela também faz teatro. Então, a autoestima dela se melhorou demais. Nos 15 anos de existência, o grupo já fez apresentações profissionais em Brasília, São Paulo e Paraná. Por ser uma associação sem fins lucrativos, o trabalho da diretoria é voluntário e revezado a cada 2 anos. Muitas vezes é ocupado por pais e mães que veem a transformação que o projeto traz para a vida dos filhos. A minha filha começou com 3 anos, nem desfilava, né? Mais engatinhava. Ela tem síndrome de Down. Hoje ela está com 11 anos, já desfila muito bem e graças ao projeto, né? Se desenvolveu, é desinibida e se sentem maravilhosos, empoderados, valorizados, né? E ver que a beleza está além da deficiência que eles têm. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. O Tele Brasil Notícias da semana está chegando ao seu final. Inclusive falando da cidade de Buíque, que é o destino do Festival Pernambuco, Meu País. O evento, inclusive, já aconteceu, reuniu shows e apresentações que celebraram a cultura e a força do sertão. É a reportagem da TV Pernambuco, onde iremos conhecer um pouco mais sobre Buíque, um município do Agreste conhecido por suas paisagens naturais e também riqueza cultural. É curioso imaginar que por essas terras há uma história de milhares de anos, onde os humanos pré-históricos ocupavam tudo aqui. E hoje é um dos cartões postais do nosso estado. Estamos falando de Buíque, município a 280 quilômetros do Recife. Buíque tem muita coisa legal para se conhecer, muitas personalidades que fizeram história na cidade, fora dela, fora do país, e que só vindo para cá para conhecer, visitar o museu, visitar a Capela Nossa Senhora das Graças, conhecer a Matriz de São Félix. E onde vivem nossos antepassados mais próximos. Aqui é terra dos Cariris, povo indígena que habita a região desde o início da formação do povoado de Buíque, no século XVIII. Falo também de outro povo indígena, os Capinauá, descendentes dos Cariris, Praquió e Xocó, que moram em Buíque até hoje, reunidos em várias aldeias, preservando a cultura dos povos originários. Hoje a gente tem aí essa comunidade indígena grande, que abrange mais de outras cidades aqui ao redor de Buíque, e que tem uma história de resistência muito grande. Buíque foi constituído por indígenas, por quilombolas, por descendentes de judeus, por portugueses. Por aqui vivem 58 mil pessoas. Buíque, que oferece uma vida tranquila a quem escolhe essa região entre o Agreste e o Sertão. Uma cidade que vive do comércio, da agricultura, do artesanato. Nós temos o queijo, tem o vinho. Buíque vai ser lançado agora em breve, um vinho daqui da cidade de Buíque, do Vale do Catimbau, né? A maior bacia leiteira do estado de Pernambuco aqui, produzindo vários tipos de queijo. E eu vou logo te contando que algo também interessante por aqui é o clima. Nessa época do ano, o sol forte e o calor durante o dia, a temperatura chega fácil na casa dos 30 graus. Cenário que muda em poucas horas, basta a noite chegar para a temperatura despencar. Nesse momento, o termômetro está marcando 15 graus. São quase 800 metros de altitude. É bem alto. Perfeito para quem gosta de curtir o calor e o frio no mesmo dia. São singularidades de uma cidade que atrai gente de todo canto
que faz a economia crescer. Tudo isso impulsionado também por shows no Pátio São Sebastião, que movimentam o centro. É que pelo segundo ano, Buíque recebe o Festival Pernambuco Meu País. 3 dias de festas, com apresentações culturais e muitas atrações. Um movimento que gera empregos e muda a realidade dos moradores da cidade. Nesse hotel, as reservas esgotaram há 2 meses. A dona, uma entusiasta de Buíque e do Vale do Catimbau, faz questão de mostrar como a região vale a pena ser visitada. Nós somos muito privilegiados. Nós recebemos pessoas aqui do mundo inteiro. Nós já recebemos poloneses, chineses, americanos, mas nossa felicidade é receber o pernambucano e uma satisfação em mostrar o Buíque, o Vale. E com esta última informação, o Tele Brasil Notícias, transmitido através da TV Clique Brasil, agradece a sua audiência e está chegando ao seu final, mas lembramos que, se você quiser acompanhar mais de perto as informações, nós temos aí, através do YouTube ou Facebook, no @Jornal Tele Brasil Notícias, uma forma de você acompanhar e rever. Também, você acompanha também pelo Facebook A Hora da Notícia. Queremos agradecer a direção da TV Clique Brasil e também a nossa equipe de produção, que neste domingo vem aí o Dia dos Pais. E lembrando sempre que pai não é aquele que coloca no mundo só, mas é aquele também que cria. Estaremos de volta na semana que vem. Até lá! Tele Brasil Notícias.